Bem-vindo à aula 31 de Programação em C. Nessa aula aqui nós vamos continuar falando sobre funções e agora variáveis locais estáticas. Você vai ver aqui que o meu programa, eu deixei ele como eu terminei na aula 30. Então você está vindo já da aula 30, é só continuar com o mesmo programa. Então vamos lá. Você lembra aqui que essa variável local automática que a gente aprendeu na última aula, ela tinha o valor dela reiniciado, criado automaticamente cada vez que a função teste era criada. Por isso que quando eu dei um executar, o valor dela era 4 toda vez. Isso aqui é tudo da última aula. Agora, eu vou criar uma outra variável aqui, e eu vou chamá-la de variável local estática, igual a 2. Agora, a diferença entre uma variável local automática e uma variável local estática é: a variável local estática ela não perde o valor dela a cada vez que a função é chamada. Ou seja, ela não é recriada automaticamente. Ela é uma variável estática no programa que não é recriada cada vez que a função é chamada. Agora, para fazer isso, não basta eu mudar o nome dela, obviamente, que eu tenho que ter um comando que vai fazer com que ela haja desse jeito. E para fazer isso, eu jogo static. Então eu vou chamá-la de static int variável. Aqui, obviamente, é o nome que você quiser. Eu estou chamando de variável local estática porque é o que faz sentido. Agora, aqui eu vou alterar ela. Eu vou dar também um multiplicado por 2 nela. Olha só. E agora eu vou dar um printf. E essa aqui vai ser a nossa variável local estática. E aqui também estática. Vamos dar um executar e observar o que aconteceu com relação à aula 30 e à aula 31. Executar. Vamos entender isso aqui. Ó. A local automática, a minha função foi chamada quantas vezes? 3 vezes. Nas 3 vezes a minha automática tinha o valor de 4, local automática é 4, local automática é 4. Por outro lado, a minha variável estática, eu falei estática da última vez, a minha automática manteve o valor de 4. Por outro lado, a minha estática, ela tinha um valor de 4, depois passou a ter o valor de 8 e depois 16. Por que isso aconteceu? Essa variável estática, ela foi criada na primeira vez que eu chamei a função, o programa criou ela para mim. Separou um espaço na memória do meu computador, criou uma variável. Mas por que eu chamei ela de estática? A cada vez que eu chamo essa função novamente, o programa não recria ela. Essa função, ela foi criada essa variável foi criada uma vez e o valor dela será aquele até o final do programa. Por isso que quando eu chamo a primeira vez, 2, eu multiplico ela por 2, ela passou a ter o valor de 4. Na segunda vez que eu chamo a função, ela já tinha um valor de 4 e eu multipliquei 4 por 2. Passou a ter o valor de 8. Na terceira vez, foi o valor de 8 multiplicado por 2. Então, esse é um modo. Caso você faça uma função onde você precisa que uma variável seja iniciada a cada vez que a função é chamada, você simplesmente declara ela naturalmente. Ela vai ser automaticamente criada como variável local automática. Agora, caso você precise de uma função que a variável dentro dela mantenha o valor, ela não seja automática, você simplesmente declara ela como sendo static. Dessa maneira, ela vai ser criada apenas uma vez e vai manter aquele valor. E obviamente, por que elas são locais? Vou reforçar isso aqui. É local porque eu não poderia usar essas variáveis na minha função main. Por exemplo, se eu tentasse dar esse printf aqui, ó, esse mesmo printf, na minha função main, olha só, eu dou um erro aqui. Dá um erro. Por quê? Porque a função main não consegue ver, não consegue enxergar essa variável, porque essa variável, ambas elas, foram criadas dentro da função teste, portanto, somente a função teste consegue acessá-las. É isso. Essa é o que eu queria mostrar na aula 31. Te vejo na próxima aula, que será a aula 32. E até mais, aula 32.